Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samantha, professora de ciências, e eu gostaria de iniciar a aula agradecendo todo o carinho que vocês me deram, né? Recebi muitas mensagens maravilhosas. Não foi um momento fácil, né? Para quem. Eu acredito que vocês saibam, porque eu recebi bastante mensagem de vocês. Sim, meu pai faleceu, ele teve um infarto, né? Não foi fácil, foi muito de repente. A família inteira ainda está muito. É, tá sofrendo muito com tudo isso, mas eu acredito muito em Deus. Eu sei que para Deus, assim, tudo tem seu tempo. Meu pai cumpriu o tempo dele, a missão dele aqui, e eu fico muito feliz pelo tempo em que eu passei com ele, né? Mas eu vou aproveitar esse momento para agradecer a vocês. Cara, foi muito lindo. Foram mensagens maravilhosas que vocês passaram para mim, e isso é muito importante porque quando a gente escolhe ser professor, eu já falei isso para vocês, né? A gente escolhe ter contato com pessoas, e é muito bom saber que essa distância entre professor e aluno, ela foi quebrada, né, ao longo da geração, das gerações, e hoje um aluno e um professor, eles estão realmente muito mais próximos, eles realmente estão ali para trocar conhecimento, porque eu também aprendo muito com vocês. E então é isso, meus amores, muito obrigada por cada mensagem fez diferença na hora de consolar o coração, na hora de se recompor, então muito obrigada. E ainda me recuperando, mas muito melhor do que antes, eu estou aqui para nós darmos continuidade ao nosso trabalho, beleza? Bom, antes de eu falar da lei de Mendel de forma mais específica, eu optei explicar para vocês o que é meiose e mitose, porque entender esses conceitos é fundamental para que a gente entenda o processo de reprodução das células e a questão da herança que passa de uma célula para outra, beleza? Bom, essa aula de meiose e mitose eu já dei lá no sexto ano, então eu vou fazer uma edição de vídeo, vou cortar um pouquinho e vocês vão assistir a aula que eu já trabalhei com o sexto, mas é uma aula de muita qualidade, dá para entender bem direitinho os conceitos, beleza? No final da aula vai ter atividades e vocês vão realizar as mesmas atividades, beleza? Vocês vão realizar as mesmas atividades, a atividade do slide, tá? Então tentem prestar bem atenção, tentem entender bem direitinho a diferença de mitose e meiose, porque na semana que vem, quando a gente trabalhar Mendel, vocês vão ver que a gente vai precisar bastante entender esses conceitos, beleza? Então, meus amores, a gente vai se encontrar, tá? Somente agora na correção. Eu vou voltar a falar com vocês antes de vocês assistirem a correção do sexto ano, tá bom? Beijos e tchau, tchau. Divisão celular e diferenciações celulares. Meus amores, vocês cresceram e vocês continuam crescendo. E vocês estão crescendo por quê? Como? Será que as células que vocês tinham no corpo de vocês quando vocês eram bebezinho aumentaram de tamanho? Não. As células não aumentaram de tamanho, tá? Elas se multiplicaram, dando origem a novos tecidos, amadurecendo os órgãos de vocês e dando aí todo o sistema, o funcionamento do sistema de vocês. Então, esse processo de aumento do número de células ocorre a partir das mitoses e meioses, tá bom? E hoje a gente vai entender o que é cada uma delas. Antes, é importante que vocês saibam que existem dois tipos de célula no nosso corpo: as células haploides e as células diploides. Nas células haploides, os cromossomos eles estão organizados em unidade, tá? Já as células diploides, os cromossomos estão organizados em pares, por isso que é di, porque são dois cromossomos unidinhos ali, tá bom? Vamos falar sobre mitose. A mitose, ela é uma divisão que ocorre entre as células de modo equacional, onde as células filhas têm o mesmo número de cromossomos que as células da mãe. Então, na mitose, o aumento do número de células é sempre de reproduzir células iguais, tá certo?
Esse processo, ele é muito importante para o crescimento e a regeneração do nosso corpo. A mitose, ela é formada por etapas: a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese, tá? Não se preocupe com essas fases agora, não. Saibam que existem essas fases e que a interfase é aquele momento que está tudo tranquilo e aí ela começa a se organizar para dividir, e aí esse processo de se organizar para dividir começa com a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase e por fim a citocinese, que é a divisão. Quando ocorre a divisão, os indivíduos da primeira serão iguais os da segunda, tá bom? Como se fosse um clone. Na renovação, a gente tem cabelos, unhas, barba, no caso dos homens, tá? No crescimento, esse processo de crescimento e amadurecimento do nosso corpo é formado por sucessivas mitoses e a regeneração do nosso corpo. Quando a gente se arranha, se machuca, naquela hora, o que é que vai acontecer? O corpo vai se organizar para reproduzir células idênticas, né, células iguais, e fechar aquele ferimento, cicatrizar aquele ferimento. E aí, como é que funciona a mitose? Você tem os cromossomos ali em pares, bem bonitinho, tranquilo, xizinho, ó, tá vendo? Parte do X fica de um lado, parte do X fica do outro, e aí você vai ter a divisão celular e formando, né, originando células iguais, idênticas à sua célula materna, lá em cima. E aí você vê que o resultado da primeira e da última são os mesmos, né? Elas ficam iguaizinhas. E aqui eu trouxe outro exemplo de mitose, só para vocês terem mais uma forma de visualização, né? Você tem um núcleo, esse núcleo se organiza para começar a divisão. Aí vocês estão vendo, ó, como é que funciona esse movimento dos cromossomos, tá? Quando uma célula está em paz, na tranquilidade, sem precisar se dividir, esse momento é chamado de interfase, tá bom? Eu trouxe outro exemplo, esse aqui é o do livro de vocês, que tem aqui, né? Mitose é a divisão celular em que uma célula-mãe origina duas células filhas idênticas. Então, a mãe, 46 cromossomos, e as filhas também têm 46 cromossomos, tá bom? Para finalizar, mais características da mitose. Mais uma vez, para ninguém ficar confuso. É uma divisão equacional, uma divisão simples, um divide em dois, tá? Pelo fato das células filhas terem o mesmo número de cromossomos da mãe, você não vai ter variabilidade genética na mitose, tá? E elas ocorrem em células somáticas, tá? Então, é só reprodução. Só que tem uma célula somática que não faz mitose, que são os neurônios, tá? Eles não fazem mitoses. Então, depois que eles ficam maduros, eles não se reproduzem mais. Por isso que a gente tem que estar sempre cuidando da nossa cabecinha, né? Evitando comer besteira, dormindo bem e fazendo exercício físico para manter nossos neurônios sempre ligadinhos, tá bom? Já a meiose, ela é um tipo especial de divisão que ocorre com as células diploides para a formação de gametas. Então, a gente só vai ter meiose na produção das células de reprodução do ser humano, tá bom? Ela permite a combinação genética chamada de crossover. Vou mostrar para vocês depois, mas aqui a gente já viu, ó, vê. Aqui embaixo, no finalzinho, tem esse crossover. Os cromossomos, eles se organizam dando um pouquinho de um para o outro, dando um pouquinho da característica de um para o outro, tá? Esse movimento, chamado crossover, ele garante a variabilidade dos gametas, sendo fundamental para a reprodução sexuada. Então, a meiose ocorre no nosso corpo somente pelo menos por enquanto, né, assim, no nível que a gente está trabalhando hoje, né, sexto ano. A meiose, ela vai ocorrer lá nos órgãos de reprodução, ou seja, nos testículos e nos ovários, para dar origem aos espermatozoides e aos óvulos, tá certo? E aqui, ó,
como é que funciona? Eu vou ter as células de boa, elas vão passar... Vão ficar, o começo é de boa, né? Replicação do DNA e tal. Aí vem a primeira parte da meiose, quando você já tem, olha, a recombinação dos cromossomos. Ó, um pouquinho do vermelho foi pro azul e um pouquinho do azul foi pro vermelho. E depois eu vou ter uma segunda meiose, porque até então todas as células são diploides. Nessa segunda meiose, eu vou quebrar os pares de cromossomos e deixar as células haploides, tá? Metade do código genético vai e dá origem a 4 células. Então, na meiose, uma forma 4, tá certo? Na mitose, lá atrás, uma formava 2, mas na meiose, uma forma 4. E nesse processo, as células não vão ser iguais, tá? Elas não vão ser iguais às suas células maternas, elas vão ser diferentes. E aqui, ó, mais um exemplo. A célula mãe tem 46 cromossomos, ela é uma célula diploide, ela passa pela primeira fase, né, da meiose, e ela já vai se tornar a primeira e a segunda fase, dando origem a células haploides. Então, ó, na meiose, divisão celular em que uma célula mãe origina 4 células filhas. Só que dessa vez elas são idênticas, mas não são iguais, porque cada uma vai ter metade do material genético da sua primeira. Olha aí, ó, a mãe 46 e as outras vão ter 23, tá certo? E aqui, ó, esse crossover é esse processo aqui, ó, onde um cromossomo vai dar um pouquinho do cromossomo do outro, vai ter essa recombinação, misturinha. E isso faz com que nós, seres humanos, sejam diferentes um do outro. Porque o que vai acontecer? O óvulo, ele é uma célula haploide, ele tem metade da informação, e o espermatozoide, ele é outra célula haploide que tem metade da informação. Quando há o processo de fecundação, tá certo? A gametogênese, que é esse processo de fecundação, você vai ter um resultado. Então, metade do material genético da mãe se junta com metade do material genético do pai para dar origem a uma célula diploide, que é o óvulo fecundado, que ele sim vai ser diploide, porque é a junção de metade da mãe mais metade do pai, tá bom? E essas misturas vão dar origem a situações como essas, irmãos gêmeos, só que porque, como essa gestação de gêmeos não é univitelíneo, foi um espermatozoide que se encontrou num óvulo, dando origem a um feto, e outro espermatozoide que se encontrou com outro óvulo, formando outro feto. Então, as duas irmãs são da mesma gravidez, mas são de 2 óvulos diferentes, 2 espermatozoides diferentes. Lembrando que metade do material genético da mãe, mais metade do material genético do pai, se cruzaram. Então, esse cruzamento pode originar uma bela filha morena ou uma bela filha loira, ou as duas de uma vez só. Então, essa variabilidade genética só é possível graças ao crossover que ocorre dentro da meiose, beleza? E aqui, ó, é só um exemplo dessa família, eu não conheço, só coloquei lá no Google, encontrei esse exemplo, ó, elas crescendo, se tornaram, né, lindas mulheres, irmãs, gêmeas, só que bem diferente uma da outra, porque somos formados a partir de material genético, parte da mãe, parte do pai, e numa infinidade de possibilidades, né? Uma infinidade de possibilidades. Vamos saber um pouquinho mais, né? O livro de vocês também tem uma informação interessante. Ele diz o seguinte: o câncer é originado a partir da perca da capacidade normal de uma célula. O câncer é originado a partir da perca da capacidade normal de uma célula irregular controlar suas divisões. Ou seja, as células tumorais não param de se multiplicar. Elas se multiplicam desordenadamente, aumentando rapidamente seu número dentro do organismo. Crescem umas sobre as outras, formando massas de vários tamanhos. São os chamados tumores, que podem ser malignos ou benignos.
Quando são malignos, as células tumorais têm a capacidade de se espalhar pelo corpo todo. Horrível, né? Isso é chamado de metástase. Então, como é que a gente vai ter? A gente vai ter uma alteração no DNA dessa célula. Essa célula se torna cancerógena e começa a se reproduzir sem parar. Então, você tem, ó, as células normais, trouxe dois exemplos, né? A célula normal e a neoplastia, né? Que é esse crescimento anormal e excessivo das células, tá? E aí, o que acontece? Dentro da página 20 até a 22 não tem perguntas para vocês. Então, eu elaborei 5 perguntinhas, copiei da internet lá 5 perguntinhas sobre meiose e mitose. Perguntas bem facinhas pra gente ficar bem craque nesse assunto. Eu vou passar bem devagarzinho, você vai parar e você vai responder. Você tem duas opções. Ou você coloca só a resposta no ladinho do seu caderno, no papelzinho. Não se preocupe, não tem que enviar para mim, porque daqui a pouco eu vou fazer o vídeo de correção dessas perguntas, tá certo? E no final, eu deixei outra atividade para vocês, que eu quero que vocês montem um mapa mental ou um fluxograma. Professor, o que é mapa mental? O que é fluxograma? Lembra que no livro de vocês, quando termina um capítulo, ele faz uma organização das ideias. Pronto, eu quero que você faça uma organização bem legal das ideias. Dentro da internet tem vários exemplos de mapa mental sobre meiose e mitose. Não é para copiar, não. Crie um para vocês. Esse sim, você vai tirar foto e mandar para mim, tá certo? Você tem até amanhã para mandar para mim. Se você não conseguir terminar hoje o mapa mental, você pode me mandar amanhã, tá bom? Então, recapitulando, eu vou passar aqui 5 perguntas sobre meiose e mitose. Você pausa o vídeo e coloca a sua resposta. Lá no final eu vou reexplicar, mas vai ter 2 atividades hoje. Essa fichinha que eu vou passar agora. A professora, não veio ficha no material. Não vem ficha no material de ninguém. As perguntas estão aqui, no slide, aqui na aula, tá certo? Você vai responder essas perguntas. Daqui a pouco tem um vídeo com a resposta dela. Então, é só para você treinar. O que você vai enviar para mim? O mapa mental, que é a sua segunda atividade. A primeira é essa que você vai responder agora e a segunda é o mapa mental, que é essa ideia de organizar as suas ideias bem direitinho. Faça, se você quiser pintar, colorir, vai ficar bem legal. Tira uma foto e manda pra mim até amanhã no meu Instagram, tá bom? Vamos pra atividade. Vou ficar bem bonita pra vocês pausarem o vídeo, tá? Pronto, próxima. Agora a outra. Mais uma. E outra. Pronto? 5 perguntas para vocês responderem. Eu vou passar de novo, tá? Você vai pausar o vídeo para responder. Agora? Não, no final. Quando terminar a aula toda, você vai e se organiza para responder. Vou passar de novo. Essa é a primeira questão. A segunda. Terceira. A quarta questão. E a quinta questão. Pronto. Faça também um mapa mental ou fluxograma do assunto de hoje, mitose e meiose. Mande uma foto bem legal do seu fluxograma para o meu Instagram. Vocês têm até amanhã para enviar essa foto, tá bom? Respondam, daqui a pouco a gente vai se ver com a resposta do vídeo, né, com a correção dessas perguntas que eu deixei agora para vocês. E até amanhã eu quero esse fluxograma bem bonito, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo no meu Instagram. O código da aula de hoje é... Deixa eu pensar num código bem legal para nossa aula de hoje. O código da nossa aula de hoje é... Crossover. Não, difícil, né? Pra gente escrever. Não, mas você pode pegar aí na aula e escrever. O código da aula de hoje é crossover, tá? Coloca lá o nome, sua turma e o código. Professora, meu nome é fulano, turma A ou B, e o código da aula de hoje foi crossover. Você pode enviar hoje para mim o seu mapa mental, o seu fluxograma, ou até amanhã, tá bom? Responda as questões da aula e envie seu fluxograma para mim, tá bom? Qualquer pergunta ou dúvida, tira lá essa pergunta ou dúvida
no meu Instagram, Prof. Samantha Costa, beleza? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.